Agora eu queria passar a palavra para a doutora Janine. A gente recebe ela aqui como... quero saudar aqui minha colega, a doutora Márcia Abreu. Obrigada pela sua presença aqui, Márcia. Uma felicidade ter você aqui junto com a gente. Foi minha colega, viu, gente, de escola. E da faculdade também. Doutora Janine, ela tem esse projeto bonito, ela é idealizadora desse projeto Coração Distinto. A gente ficou muito feliz, como a Marlene falou, a gente pensou em vir, depois mudou a data, a Jo comprou passagem, o doutor Rodrigo não podia, foram tantas coisas, mas decidimos, vamos. E aí tivemos a notícia alegre que teríamos aqui a presença da doutora Janine. Então ela vai apresentar para a gente, ela como idealizadora desse projeto Coração Distinta, junto com Cinderela e o Cabo Américo. Com a palavra, doutora. Bom dia a todos. Estou muito contente de mais uma vez vir a esta casa. Eu sempre me sinto muito bem-vinda ao AB. Aqui nós somos sempre muito bem recebidos. Me sinto pertencente, inclusive, porque antes de ingressar à magistratura eu advoguei. E foi o lugar onde dei início a tudo. Conheci a experiência da advocacia. E antes de me tornar servidora pública, depois professora, por fim magistrada, até encontrar meu caminho, que é o caminho da construção da paz. Hoje, de todas as experiências que eu trago na vida, me definir como pacificadora foi o momento em que eu encontrei minha identidade. E eu vou ser bastante breve, porque nesse momento eu entendo que a palavra ela deve ser efetivamente usada por aqueles que no projeto Coração de Tinta trazem o pensamento sistêmico, apresentam, né? São os nossos personagens que nós lemos em voz alta dos livros do pensamento sistêmico, que são o Cabo Américo e Cinderela, que são os nossos consteladores. Então eu e o Major Josevano nos fizemos aqui presentes hoje para falar muito brevemente sobre o projeto, mas, acima de tudo, para honrar e reconhecer esses membros de nossas equipes. Cinderela é servidora do Juizado de Piauí e o Cabo Américo, ele é soldado, ou cabo policial, eu queria falar policial, eu me atrapalho ainda com as patentes, são muitas. Ele é policial integrante pertencente à 55ª CIPM, que está sob o comando do Major Josevano. Então, nós dois hoje aqui somos, na verdade, entusiastas deles. Dentro de um pensamento sistêmico, que vocês certamente vão se interessar pelo tema e, quando estudarem, vão se recordar disso. Eles vieram primeiro, Cinderela e Américo, eles são grandes e nós dois somos pequenos. Então, a nossa representatividade aqui e a presença aqui nessa mesa é uma presença de honra. Falando muito rapidamente sobre o projeto Coração de Tinta, ele é um projeto interinstitucional e comunitário de construção de paz, pautado em 3 eixos, que é o pensamento sistêmico, a justiça restaurativa e a comunicação não violenta. Ele é interinstitucional, em especial sobre a visão da integração de todos esses eixos com a segurança pública. E nós estamos atuando em várias frentes, com muitos pensamentos, com muito estudo e já com muitas ações práticas, porque a gente entende que é através de uma formação de teia, de rede, com uso de imaginação moral, é que nós vamos conseguir transformar os conflitos de maneira positiva e pacificar a sociedade. O pensamento sistêmico para o projeto Coração de Tinta, ele nos deu essa ampliação de consciência de que todos nós somos e pertencemos. E que todos nós, comunidade, instituições, só vamos conseguir efetivamente fazer com que o nosso sistema não adoeça, ou o doente que já está consiga meios de se curar, se nós agirmos de maneira integrada e respeitando essas leis que a doutora Marlene colocou aqui de uma maneira, né, com muita propriedade para vocês, que são a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber. O projeto Coração de Tinta, ele nasceu, a princípio, com o objetivo de que nós nos integrássemos para buscarmos uma solução para o usuário de droga, que era a competência do juizado especial, e nós entendemos, a partir de reuniões feitas
né, entre mim, o Major Josevan e com toda a rede que nos cerca, de que nós precisávamos agregar à Polícia Militar e também aos membros do Poder Judiciário, que foram as duas instituições que chegaram, e membros da comunidade e da rede de assistência social, algumas lentes. A lente da saúde pública, do trato com o usuário, o pensamento sistêmico, a justiça restaurativa e a comunicação não violenta. Através de cursos com a doutora Araceli Schettini, a gente entendeu que para se tratar o usuário, você precisa retirá-lo da fase de pré-contemplação e lançá-lo na fase de aceitação de que a relação dele com a droga tem interferido em suas relações familiares, sociais, comunitárias, institucionais. E nós entendemos que de todas as práticas de construção de paz que nós estávamos estudando, a constelação familiar era a mais potente no sentido de ampliar essa consciência. Daí Américo e Cindy aceitaram o desafio de estudarem, se formarem consteladores, e nós agregamos a pena de advertência do juizado à constelação familiar. Então, todo usuário que passa pela pena de advertência do Juizado Especial de Piauí tem a oportunidade, se assim desejar, porque construção de paz é convite, não é obrigação, mas aqueles que desejarem, eles têm à disposição os consteladores para que possam realizar a constelação familiar durante um mutirão de pena de advertência. No meio desse caminho, e seguindo a linha do pensamento de Laderac, que escreveu o livro A Imaginação Moral, que pauta também o nosso trabalho, nós encontramos o que ele chama de serendipidade, que mais ou menos é aquele jargão popular. Nós miramos em uma coisa e acabamos descobrindo outra. Nós miramos o usuário, trabalhamos em prol do usuário, mas nós acabamos descobrindo a Polícia Militar também como um público-alvo, como alguém para quem a constelação familiar pudesse servir. E nós fizemos essa descoberta porque, ao nos reunirmos, ao dialogarmos, ao ouvirmos nossas histórias reciprocamente e nos ligarmos através do afeto que essa contação de história gera, nós descobrimos o mecanismo de que no método STAR a gente estuda, chamado de act-in e act-out. A violência, ela gera traumas. E esses traumas fazem com que a gente reproduza essa violência que nós vivenciamos, vemos ou causamos até, faz com que a gente provoque em nós violência, que a gente chama de act-in, quando a gente passa a comer demais, correr demais, fazer atividade em excesso, enfim, essas autossabotagens que a gente provoca. E se esse trauma ele não é trazido à nossa consciência e trabalhado de maneira efetiva, a gente acaba por girar esse ciclo de violência no chamado act-out, é quando a gente começa a reproduzir essa violência em terceiros. E esse loop de act-in e act-out é necessário que a gente tome consciência dele. Porque só a partir da consciência do trauma é que nós conseguimos acionar os gatilhos do que a gente chama de resiliência, de cura do trauma e resiliência. E nada mais potente para ampliar essa consciência acerca do trauma do que o pensamento sistêmico e a constelação familiar. Então, basicamente, é assim que o pensamento sistêmico integra o projeto Coração de Tinta. Eu vou ficar muito contente se algum dia Dr. Ronaldo nos convidar aqui para que a gente possa trazer para vocês, estudantes, a visão integral do projeto, para que vocês possam conhecer. De antemão, eu preciso afirmar aqui que o projeto permanece em Piauí e eu permaneço em Piauí através do projeto Coração de Tinta, mas nós vamos expandir para Poções, onde ontem foi o meu primeiro passo em Poções, então eu tenho muita esperança que a gente consiga também implantar o Coração de Tinta, manter em Piauí, implantar em Poções, com o objetivo de chegar à conquista. Não à toa, eu pedi ao Dr. Rino Viana para abrir o portão da frente do júri para que eu pudesse retornar. Meu sonho é retornar à casa. E aí fica o convite a todos os estudantes que se interessarem pelo tema. Deixarei o contato do Dr. Ronaldo e quem desejar entender que é o caminho, que quer seguir o caminho da pacificação, serão muito bem-vindos no nosso projeto. Eu passo a palavra ao Major Josevan para que ele possa ocupar o lugar de fala da Polícia Militar e poder falar da importância do projeto e do pensamento sistêmico para a polícia.
dia a todos. A doutora Janine já falou quase tudo, né, sobre o projeto, mas eu sei que em cada cabeça fica a pergunta: por que a Polícia Militar está envolvida e está envolvida diretamente? Como a doutora Marley falou, nossos conflitos, eles são sistêmicos, né? E todos nós temos nossos conflitos. A missão constitucional da Polícia Militar, está prevista em lei, é a preservação da ordem pública. E aí eu estendo a nossa missão com um objetivo maior, que é a preservação da ordem pública pela construção da paz. Então o que a gente busca é o sonho, né? É o ideal. Acho que o sonho de todos aqui é isso, é que um dia a gente possa ter uma sociedade em paz. E quando eu falo em paz na sua plenitude. É um sonho. Então, como foi falado aqui pela doutora Janine, a ideia inicial era trabalharmos com os dependentes químicos, os usuários de drogas lá no município de Piauí. E quando a proposta foi lançada, qual seria a participação da Polícia Militar, eu não me vi nenhuma dificuldade inicialmente, no sentido de que nós não mudaríamos nada da nossa atividade. Continuaríamos abordando as pessoas, continuaríamos conduzindo aqueles que fossem pegos com drogas, portando drogas, à delegacia, para daí ter todo o procedimento legal que é comum ter. A única coisa que nós passamos a perceber é que nesse processo, né, nesse sistema diferenciado, em que o usuário ele poderia ter uma alternativa de participar de um ciclo de construção de paz, de uma constelação familiar, e sim buscar uma solução, ou ainda, quem sabe, um direcionamento para a resolução do seu problema pessoal e familiar. Então a gente entendeu que a gente poderia sim dar essa possibilidade a esse cidadão de ele ter mais uma alternativa para a resolução do seu problema, que na verdade não é um problema só dele, é um problema de toda a sociedade. Então, aquela história da polícia prende, leva para a delegacia faz todo um encaminhamento, Ministério Público, Judiciário, aonde o Judiciário adverte ou dá uma pena alternativa. A gente só quis, na verdade, dar mais uma alternativa a esse cidadão, que era a resolução dos seus conflitos pessoais e familiares. E aí, como o doutor Janine falou, nosso público-alvo seria isso, mas aí nós começamos a dialogar e vimos que poderíamos sim avançar muito e trazer isso para dentro da nossa corporação. E a Polícia Militar, nossos policiais, a nossa atividade, talvez seja uma das atividades que mais lidam com conflitos sociais. Nosso dia a dia é lidar com conflitos. Nosso dia a dia é lidar com conflitos. E talvez sejamos a profissão que mais é capaz de gerir conflitos e de gerar conflitos. Por que gerir e gerar? Porque quando nós não conseguimos gerir de forma adequada, nós geramos conflitos. Então, uma ocorrência que aparentemente é uma ocorrência boba, quando o policial ele não é preparado, capacitado, daquela coisinha boba se torna uma coisa grande, um problema que poderia ser resolvido de forma bem rápida e simples. Então somos grandes profissionais que gerimos conflitos e geramos conflitos. Então a nossa ideia é trazermos sim a justiça restaurativa, o direito sistêmico para dentro do quartel, para que o nosso policial ele possa conhecer seus traumas, ele ter a capacidade de resiliência, mas também que ele possa se aperfeiçoar e quando ele vá para a rua,
ele vá com um olhar diferenciado, ele vá com o olhar de um policial restaurador, um policial que ele possa, inicialmente, naquelas pequenas ocorrências, ele já gerir aqueles pequenos conflitos, sem precisar, inclusive, que outros traumas a outras pessoas sejam consequências de nossas ações. Então, por isso que nós estamos envolvidos, temos esse sentimento de progresso e de evolução e de que tudo realmente possa amadurecer. Agora, como eu falei, né, tudo é sonho, tudo é a busca pelo ideal, tudo é a busca pela paz. Nós temos nossas dificuldades, mas é o que tentamos fazer. Certo? Obrigado. Obrigada, Major. Obrigada pela apresentação. Quero dizer que eu fico muito feliz, animada, inclusive, de ouvir isso, né? Saber que o senhor que está à frente de uma companhia, à frente da corporação, tem esse pensamento. Então, se cada um de nós puder colaborar com a sua parte, desenvolvendo, fomentando essa cultura da paz, teremos um resultado, sim. Então, obrigada pelas suas palavras, obrigada pela sua postura em relação a isso. Eu quero passar agora a palavra para o Cabo Américo, que ele vai falar ainda um pouco sobre esse projeto que foi anunciado aqui pela doutora Janine e pelo Major José. Bom dia, gente. Tomei um pouco aqui, mas vamos lá. Vou ficar um pouco de lado, porque eu preciso ver algumas coisas. Tá? 1 nó. 2 nós. Eu mais um, ou mais, um ser simplesmente. O eu poético do verdadeiro encontro. Nó, no plural, nós. Se o nó é na garganta e um de nós aflito, o outro sossegado e erudito, tem um antídoto. E assim, sucessiva, alternada e alternativamente, amigos do saber, no lazer, no ócio e no labor, buscando o equilíbrio temperante. Dás-me que dou todo o meu ser, todo o meu querer ser, todo o ouvido, havendo ouvido, e por seus conteúdos movido, cada indivíduo vai e vê, vir ávido dizer, conte comigo, praxis edificante. Nosso caminho de paz começa também, né, doutora Janine? Com a arte. Eu achei lindo essa poesia da música de uma música de Oficina de Três, uma banda de rock que eu gosto muito. Eu vou passar alguns slides, porque muito do que eu tinha preparado já foi dito aqui pelos participantes da mesa. Então eu vou pedir que... Inicialmente separei aqui um lugar de honrar algumas pessoas. Cinderela Rigor, minha esposa, a partir dela eu tomei conhecimento das práticas do direito sistêmico, constelação familiar. O Major José Pan, que é o meu comandante, está aqui na mesa. A doutora Janine também está aqui na mesa. O doutor Rodrigo Brito teve uma importante, enfim, foi muito importante na nossa formação como consteladores. Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, e alguns dos nossos mestres, né? Sobre o projeto Coração Não Distinta, a doutora Janine já explicou bastante. Ok. Pode passar. Também pode passar. Eu separei aqui alguns conceitos de constelações sistêmicas, né? O primeiro, de Bert Hellinger, ele diz o seguinte, que a constelação familiar não é uma técnica ou um método, é um caminho, uma transição para um outro nível de consciência. Então, muito se questionou se a constelação familiar inserida nos processos do Poder Judiciário poderia, se o conceito seria de terapia ou de psicoterapia. E, estudando um pouco a fundo alguns conceitos de psicologia, a gente descobre que a constelação familiar, apesar de ter
efeitos terapêuticos, ela não faz parte do conceito de terapia. E também esse conceito aqui de Paulo Vimon, ele é psicólogo e professor e constelador, se eu não me engano, do Instituto IP Roxo. Ele diz o seguinte: o primeiro e mais evidente efeito da constelação familiar é o alívio da tensão. Não há nenhuma solução mágica. O que vai acontecer é que a tensão do conflito vai se dissolver. E quando a tensão do conflito se dissolve, então nós conseguimos abrir os olhos para a solução. Eu acho essa expressão muito esclarecedora. E até nós, na prática das constelações familiares, nós percebemos. Há um momento na constelação em que o cliente constelado, ele expande a sua consciência. E nós percebemos, até que a Helena fala disso, nós percebemos uma mudança no semblante dessas pessoas. Então esse conflito se dissolve, na maior parte das vezes, se dissolve na constelação familiar. Pode passar. Ok, algumas etapas aqui das nossas formações. Temos aqui o Dr. Rodrigo, a doutora Janine, a minha esposa ali que está sendo cliente do Dr. Rodrigo, constelante. Esse praticamente foi o primeiro contato que ela teve com as constelações familiares. Deixa eu só falar uma coisa que eu não sabia, que foi uma informação que eu obtive. Foi a primeira constelação de Rodrigo como constelador e constelou Cindy pela primeira vez e foi a primeira constelada do nosso projeto. Interessante, também não sabia disso não. Eu sou desse final de semana. Bom, e aí temos alguns membros do Tribunal de Justiça lá em Piauí. Esse aqui é o nosso curso de formação em pensamento sistêmico e constelação familiar, lá em Alagoas, Maceió. Aqui minha esposa certificada. Essa foi uma vivência também com o Dr. Sandro Storch, lá na Vara de família, lá em Itabuna. Isso, na Vara de Família, lá em Itabuna. Dr. Sandro Storch. Temos aqui a equipe do Coração de Tinta, com o Dr. Sandro Storch também. Os policiais militares que integram o projeto Coração de Tinta. Mais uma vez. Ok. Essa primeira imagem aqui à esquerda foi do nosso primeiro mutirão. O rapaz que está sendo constelado ali, ele está falando algumas frases de solução para o representante do pai dele. Ok? Essa imagem aqui foi a nossa primeira constelação no projeto Coração de Tinta. Uma pessoa, um usuário se voluntariou a fazer parte da constelação e nós também constelamos, não? Nós constelamos. Essa imagem foi tirada depois da constelação. Vou ser bem rápido aqui. Aquele foi um dos constelantes também. Aí já é no centro de reabilitação, a visita que a gente fez depois disso, depois da constelação dele. Pode passar. Ok, a gente separei aqui também sobre a serendipidade, mas a doutora Janine também já falou. Nós visualizamos o usuário, mas acabamos chegando na Polícia Militar. Essa foi uma parada da Polícia Militar, onde nós falamos a respeito das práticas restaurativas, inclusive as constelações sistêmicas. E essa foi uma constelação que foi realizada com um policial militar que se emocionou muito ao ver o representante do avô dele, que já é falecido, né? Ainda na parada da Polícia Militar. Ok. E eu separei aqui algumas avaliações que foram feitas pelos policiais militares após essa vivência. Após uma avaliação da aplicabilidade dos princípios sistêmicos e práticas restaurativas na atividade policial militar, percebemos uma ótima recepção por parte do efetivo da 55ª CPM em Piauí. Ok?
Aqui foi um formulário onde eles avaliaram essas vivências. Só um minutinho. Volta no formulário lá, sim, tá bom. Primeiro, por favor. Então a gente perguntou de que maneira você pode aplicar o conteúdo aprendido em sua vida profissional. E eles responderam de forma a compreender as diferentes realidades vividas por cada pessoa quando precisar atuar profissionalmente. Um outro respondeu que pode aplicar de maneira a procurar observar as peculiaridades familiares, cultural e social de todas as pessoas envolvidas em conflitos e se posicionar como mediador. Um outro diz que pode aplicar, que essa aplicação facilita resolver situações, problemas, atuando na profissão. Pode passar. Um outro diz que orientando aqueles que precisam de ajuda, colegas civis, família, parentela, etc. Um outro falou que procurar sempre o motivo do conflito para poder buscar a resposta. Isso aqui também embolado, pode passar. Separei alguns que eu achei mais interessante. De forma a solucionar os problemas de cunho familiar. É uma perspectiva de melhora como pessoa e profissional de segurança para um melhor desempenho da função. O outro disse que pode aplicar como uma nova opção de solucionar problemas sociais. Aplicando os conhecimentos aprendidos, pode-se analisar detalhadamente os problemas das pessoas e tentar assim ajudá-las. O outro diz que no momento das abordagens pode também aplicar esse conteúdo. Mais embaixo, aplicar o comportamento tentando avaliar a história ou presumir uma realidade anterior que viesse a ter influenciado comportamentos presentes. De forma a compreender as diferentes realidades vividas por cada pessoa quando precisar atuar profissionalmente. E um outro diz que aplica reconhecendo que cada pessoa age de acordo com a constelação a que pertence. Ou ao sistema, né? Quer dizer, o sistema a que pertence. E a avaliação dessa vivência, entre regular e ótimo, 50% deles acharam uma boa vivência, 41% ótima e 9% regular. Aqui tem algumas imagens, mas agora eu passo aqui a palavra. Você já tem como? Dois? Ok. Mas ainda assim, eu vou, por enquanto, passar a palavra à Cinderela, ela vai explicar algumas imagens. Bom dia a todos. Essas frases que o Cabo Américo acabou de ler aí são frases ditas por respostas de policiais militares após passar por uma constelação familiar. Bem, o direito sistêmico, ele possibilita a você, que é o operador do direito, olhar não apenas com aquela visão processualista, mas também com uma visão sistêmica, né? Então, nós não vamos apenas olhar com pensamento cartesiano. Apresenta-se agora o pensamento sistêmico. Então, diante disso, o projeto Coração de Tinta pode observar que nós, como membros desse projeto, que estamos buscando trilhar o caminho de construção de paz, nós visualizamos que a Polícia Militar é aquela primeira pessoa, é o primeiro braço do Estado que chega quando há conflito. Por isso que nós estamos aqui sentados com o major da Polícia Militar e o cabo. Eu fiz o curso de constelação, sou esposa de policial militar, sou servidora do Tribunal de Justiça e sou bacharel em Direito. Mas eu sempre ouvi críticas do Judiciário para a Polícia Militar e sempre ouvi críticas da Polícia Militar para o Judiciário. E eu me senti ali no meio dos dois, né? Enquanto que constelação é posicionar. A palavra constelação significa posicionar cada um em seu lugar, em sua função. Quem é pai vai ocupar a função de pai, quem é mãe vai ocupar a função de mãe, e assim sucessivamente. Então, dentro do projeto Coração de Tinta, o que foi que fizemos? Reunimos algumas técnicas, entre elas a constelação familiar, que possibilita ao indivíduo ampliar sua consciência quanto à sua própria história. No caso aqui, a gente possibilitou o usuário, né? O nosso público era o usuário. É o usuário. Então, fizemos constelações com o usuário.
e descobrimos que o usuário, ele de certa forma utiliza aquela substância. Muitos dos casos, né, não é 100%, mas muitos dos casos nós descobrimos que o usuário de substâncias psicoativas, eles usam a substância repetindo um padrão que vem geralmente do pai. Geralmente o pai é alcoólatra, às vezes o pai também já usou algum tipo de substância psicoativa, e esse comportamento de repetição, de padrão, a gente consegue visualizar e fazer com que o indivíduo que é o usuário tenha essa ampliação de consciência. E daí? Ele chega no judiciário e ele não encontra apenas uma justiça retributiva. Ele chega no judiciário e encontra uma justiça restaurativa e sistêmica. Não que eu esteja aqui para desfazer, não. Nós precisamos sim da justiça retributiva. A gente vem apenas agregar a lente, né, o olhar do direito sistêmico à ótica da justiça retributiva. Porque quando o indivíduo chega na porta, primeiro ele é recepcionado pela polícia, né? Lá naquele lugar. A polícia vai lá. Então esse policial, a gente buscou formar policiais para que eles também possam ter essa visão do direito sistêmico e ver que por trás daquele usuário de droga, daquele nóia, existe um sistema familiar, existe um ser humano. E esse ser humano, ele tem todo esse problemas que gerem em torno da sua família. Eu já ouvi dizer uma frase que não se conversa estudante com polícia militar, né? E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e encontrei vários estudantes e chegamos aqui com o Major e com a América. Por quê? Porque eu acho que a gente deve dialogar. E na constelação e através do projeto Coração de Tinta, nós temos vivenciado e tem sido comprovado que o caminho para a construção de paz é o diálogo. O diálogo não apenas interinstitucional, mas o diálogo consigo mesmo. Daí vem também a questão da constelação. Por quê? Porque quando nós estamos emaranhados, que é o termo da constelação, com os nossos próprios problemas, nós, como o Major acabou de dizer ali, a Polícia Militar está sempre gerindo crises. Então, se um juiz, por exemplo, ele chega numa audiência estressado, porque ele está passando por um divórcio, existe grande chance desse juiz, ao invés de fazer uma boa audiência e solucionar, pacificar aquela situação, de descontar naquelas partes. Da mesma forma, existe a grande chance de um policial militar que está ali a flor da pele, né, porque a gente às vezes critica muito, mas a gente não sabe o que é subir o morro, a gente não sabe o que é vivenciar o luto todo dia. Daí a necessidade de ouvir esses homens. Então, voltando, esse policial que chega lá, aonde muitas vezes a justiça não vai, esse policial precisa ter um olhar sistêmico, para que na hora que ele faça a primeira abordagem, ele entenda que ali tem não apenas um nóia, mas um sistema de pessoas que precisam e merecem ser reconhecidos e honrados. Por fim, eu queria dizer que após a ótica da constelação militar, que nós temos uma imagem onde o projeto Coração de Tinta foi apresentar em Salvador, um encontro interdisciplinar com o grupo Pegada Jurídica. Na imagem à direita ali temos a doutora Janine e o Major Sevan apresentando em Brumado. Pode passar. Aqui, nós recentemente fizemos um curso de comunicação não violenta, acho que muitos conhecem aqui, né? Marshall Rosenberg. Nós também estamos somando junto à constelação e ao pensamento sistêmico alguns outros princípios, como a comunicação não violenta. E descobrimos, mais uma vez, que a comunicação não violenta tem muitos fundamentos similares ao da constelação familiar, como, por exemplo, o equilíbrio entre o dar e o receber. E pode passar.
Então, aqui nós temos o Tenente Aderlan, temos o Soldado Fredson, o Cabo América, a doutora Janine, a doutora Fausto também, que ela é juíza, juíza lá em Salvador. E aí é um outro policial. Esse outro policial parou a gente na rua para dizer qual foi a experiência dele após ter passado por várias práticas de justiça restaurativa, entre eles a polícia, a técnica da constelação familiar. E para a polícia militar, segundo a palavra deles, passar, ter essa visão de sistema, de emaranhamento de indivíduos, faz muita diferença. Porque quando você vai chegar naquele ponto de abordar, você não vai mais abordar como qualquer um. Você sabe que você tem o seu sistema, que precisa ser respeitado, e que aquele cidadão também tem um sistema dele, que ele pode estar ali simplesmente repetindo um padrão. Essa tem sido a nossa experiência com o projeto Coração de Tinta, que tem se mostrado assim grata para mim, porque a gente tem feito a busca da construção de paz e a gente tem vivido alguns momentos tensos, né? Se fala de liberar as armas, se fala de muita violência, eu estou acabando, e a gente não sabe de que lado, né? Se ataca, se não ataca, se defende, se corre. E aí, o que a gente faz no meio de tudo isso? Então, o direito sistêmico, ele propõe que deixemos de pensar apenas sob a ótica cartesiana. Eu nasci assim, eu cresci assim, você é assim, Gabriela. Não, as coisas podem mudar, e podem mudar para melhor. A gente precisa simplesmente de um novo olhar. Não é abandonar o que já existe, mas agregar algumas outras lentes, como a lente do direito sistêmico, da comunicação não violenta, dos círculos de construção de paz, e trazer novos atores para atuar junto ao judiciário, junto à OAB. Eu fico muito feliz em ver que a OAB de Vitória da Conquista está realizando esse evento. Na nossa região ainda é muito pouco, e quando eu cheguei aqui e vi que é na OAB de Vitória da Conquista, eu fico feliz, fico realizada, porque a gente vê que é um movimento que está sendo abraçado por todos. Então eu queria que vocês, que são estudantes de direito, saíssem com o seguinte reflexão: poxa, se está o judiciário fazendo, se está a OAB fazendo, se existem clínicas terapêuticas, se tem psicólogos, se tem juiz, se tem não sei quantas pessoas fazendo, deve estar dando certo. Se a polícia militar também está no meio, vamos olhar por esse lado e ir pela comunicação não violenta, que é o nosso diálogo, que é a nossa proposta de construção de paz. E o direito sistêmico tem permitido isso. Gratidão.